Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Acabou o ano, não é verdade? Está terminando o mês de novembro, vai começar o mês de dezembro agora, e vai passar tão rápido, né, essas próximas semanas, e daqui a pouco já chegou Natal, final de ano, né? E você que está aí trabalhando nas suas empresas, daqui a pouco começa reunião de festividade, né? Eu estava aqui olhando a agenda da igreja, e já tinha lá a data da reunião dos funcionários, a data da reunião, falei, meu Deus, já acabou o ano. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, né? E é interessante porque esse texto vai falar de uma coisa interessante. Existem duas palavrinhas na Bíblia para definir tempo. Uma delas é cronos, que é quando a gente marca o tempo na agenda, né? Daí vem a nossa expressão cronológico, né? A gente marca o tempo na agenda. E aqui nesse texto que a gente leu, está falando de cronos. Está dizendo assim, na plenitude do cronos, né? Ou na plenitude dos tempos. E aí a palavra é, quando se completou, a ideia era essa, quando se completou que Deus tinha agendado, Ele já tinha colocado na agenda, não é? E naquele dia que Ele tinha colocado na agenda, que era um segredo no céu, Jesus Cristo veio a esse mundo e nasceu entre nós. E aí então a gente vê o cronos entrando naquilo que é uma outra palavrinha grega que vai definir tempo, que é o kairos. O kairos é quando o tempo de Deus se manifesta no nosso tempo. E aí então a gente vai ver no nascimento de Jesus o cronológico se encontrando com o plano de Deus, que é o kairos de Deus. E hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre vários textos da palavra de Deus que vão nos ajudar a entender esse significado mais profundo do tempo na Bíblia. A gente tem algo que é muito simples de entender, que é o tempo cronológico. Dias, meses, anos, minutos, segundos, eu consigo marcar o tempo, eu faço na agenda. Mas e essas coisas que Deus marca na agenda? E essas coisas que Deus intervém na história? E essas coisas que Deus trabalha especificamente na nossa vida, que é o kairos, é o mover de Deus em direção a gente. Por isso então eu quero olhar algumas vezes que essa palavra kairos aparece na Bíblia e tentar entender o que Deus quer nos ensinar quando o tempo de Deus, a intervenção de Deus acontece no nosso relógio, quando Ele mexe na nossa história. Então o primeiro texto que eu queria estudar com vocês se encontra em Lucas 19, versículos 43 e 44. E aqui vai aparecer essa outra palavra que representa tempo, que nós traduzimos em português por tempo, mas quer dizer essa invasão de Deus no nosso relógio, na nossa história, na nossa agenda, esse mover de Deus na nossa direção. E Lucas 19, versículos 43 e 44 dizem assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo, o kairos, o mover de Deus, da tua visitação. Primeira vez, ou o primeiro contexto que eu queria trazer para você dessa expressão tempo, que é a invasão de Deus na nossa vida, tem a ver com esse contexto aqui. E esse texto da Bíblia foi
falado por Jesus. Jesus falou quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém pela última vez. Quando a gente vai para a Palestina, a gente vai saber que tem duas colinas, não é? E Jesus estava aqui em cima dessa colina, descendo o vale para subir em direção a outra colina, e nessa outra colina está a cidade de Jerusalém. Hoje, se você for a Jerusalém, nessa colina onde Jesus começou essa caminhada, tem um mirante ali, você pode olhar a cidade de Jerusalém. Provavelmente, Jesus estava naquele lugar onde hoje tem o mirante, olhou para a cidade de Jerusalém, falou para os seus discípulos essas palavras. E a ideia de Jesus era o seguinte: olha, vocês tiveram um tempo de oportunidade. O meu Pai me enviou, não é? Para que eu pudesse revelar para a cidade de Jerusalém, para os judeus, o Messias. Eu estive aqui, fiz milagres, curei pessoas, preguei sermões, ressuscitei mortos, multipliquei pão, fiz tanta coisa tremenda, mas eu estou entrando nessa cidade, vou ser preso, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser crucificado, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. É interessante porque Jesus, esse mesmo texto, não é? Ele vai sendo amplificado, o seu entendimento, em Mateus capítulo 23, 37, onde a Bíblia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. O que a Bíblia está dizendo é que um dos sentidos do kairós de Deus, dessa intervenção de Deus na nossa vida, é que muitas vezes quando Deus intervém na nossa vida, Ele está nos dando oportunidades. Oportunidades de conhecê-lo, oportunidades de ouvi-lo, oportunidades de sermos transformados pela graça, oportunidades de entender a sua soberania, oportunidades de conhecer o seu amor, oportunidades do poder de Deus. E é interessante que Deus vai nos dando oportunidades, mas se eu não reconheço as oportunidades de Deus, eu perco a bênção que Deus está preparando para mim. E eu temo dizer, não é, que a maioria de nós já perdeu pelo menos uma oportunidade que Deus já deu. Quantas vezes Deus já visitou o seu coração de maneiras diferentes, usando pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, pedindo uma atitude tua, e de repente essa oportunidade passou. É interessante porque quando a gente olha essa palavra de Jesus, a gente vai descobrir que não é que as pessoas não percebiam os milagres eram incontestáveis. Como é que pode se dizer que um morto não ressuscitou? Que um cego de nascença não enxergou? Que o pão não se multiplicou? O problema não era perceber ou não perceber o milagre, o problema era entender o propósito do milagre na vida da gente. Muitos de nós somos parecidos com esse povo, nós percebemos as ações de Deus. Em alguns momentos até a gente agradece a Deus. Eu creio que você agradece o pão de cada dia que está na sua casa. Eu creio que você agradece a saúde que Deus te deu. Eu creio que você agradece um ou outro livramento que você percebeu. A gente percebe as intervenções de Deus na nossa vida, mas às vezes a gente não entende o projeto de Deus que está embutido nessa manifestação da graça, o convite de Deus. Por isso, o lamento de Jesus: quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, não é? Mas vocês não quiseram.
Por quê? Porque o Kairós de Deus, essa intervenção de Deus na nossa vida, é tempo de oportunidade. É o momento em que Deus nos visita com a sua graça. É o tempo em que uma oportunidade incrível do amor de Deus se manifesta a nós. Por isso, ele é chamado também de hora da visitação. Mas essa visitação de Deus pede de nós algumas coisas. E a primeira coisa que ela pede de nós é discernimento. Porque se a gente não for capaz de perceber o que Deus está querendo falar conosco, a gente vai deixar passar a oportunidade. Cada dia que Deus está manifestando um milagre na sua vida, uma intervenção na sua vida, uma resposta de oração na sua vida, Deus não apenas está fazendo um ato de graça, Ele está invadindo o teu tempo, invadindo o teu calendário, e está deixando uma mensagem para você, e está fazendo um chamado para você. E esse chamado muitas vezes mexe com as áreas mais significativas da nossa vida. É interessante porque para nós, muitas vezes a gente não percebe os milagres corriqueiros da graça de Deus, porque eles estão acontecendo todo dia, a menos que eles mexam em áreas sensíveis da nossa vida. Não é verdade? E aí quando mexe naquilo que está doendo, não é? E aí vem a intervenção de Deus, o livramento de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a resposta de oração, e diz, Deus ouviu, não é? Mas a gente não entende por que Deus está mexendo nessas áreas sensíveis. Qual é a mensagem que Ele está passando? Qual é o ensino que Ele está para nos dizer? E quando o tempo de Deus, a intervenção de Deus invade a minha agenda, eu preciso discernir o que Deus está falando. E é interessante a crítica que Jesus faz pela nossa falta de visão. Ele vai dizer em Lucas 12, versos 54 até 56, dizia também às multidões, quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva. E assim sucede. E quando vedes soprar o vento do sul, dizeis, haverá calor. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir o tempo, o kairós de Deus? Olha que coisa tremenda, ele está dizendo assim, ó, você está vivendo a vida, e está dizendo assim, olha, toma cuidado porque o juro vai baixar, então a aplicação não vai valer nada, você tem que pensar como é que você vai fazer com o teu dinheiro, quem tem dinheiro. O outro está dizendo, louvado seja Deus que vai baixar o juro, porque minha dívida pode baixar, não é verdade? E eu estou olhando para isso, estou vendo os noticiários, estou percebendo, estou dizendo, opa, estou discernindo alguma coisa. Ou eu posso olhar e dizer assim, olha, vai chover hoje, está feio o tempo, vai cair uma tempestade, e eu tenho discernimento. Ele diz assim, olha, você consegue enxergar o Cronos, as coisas que estão acontecendo na tua agenda, mas por que você não consegue perceber o Kairos? A intervenção de Deus na tua vida. O que Deus está falando com você nesses dias? Deus não está mudo não, Ele está falando com você. Então o que você consegue discernir que Deus está falando com você nesses dias? Se você não consegue de pronto responder essa pergunta, eu quero dizer para você, olha, você não está conseguindo discernir a intervenção de Deus na tua vida. Porque todo dia, o teu Pai que te ama, tem alguma coisa preciosa para falar para você. E essa coisa preciosa que Deus tem para falar para você, é para abençoar a tua vida. Cada vez que Deus intervém, Ele tem um plano, um propósito, e Ele quer abençoar a tua vida. E quando você consegue discernir que algo de Deus está acontecendo, dobra o teu joelho e pergunta, Deus, me dá entendimento para perceber o que o Senhor quer falar para a minha vida. E às vezes Ele vai fazer você discernir coisas que estão tão naturais e que você não percebe. Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui.
Quando o Michel era pequenininho, ele um dia chegou no meu escritório e disse: papai, eu quero estudar com você. Mas ele era pequenininho, ele não sabia ler. E eu sou apaixonado pelos meus livros, não é? E ele falou: papai, me dá aquele livro. Era um livro que tinha mais de 1.500 páginas, um negócio desse tamanho assim, não tinha uma figura. E eu falei: filho, mas esse é um livro que não tem figura, você não vai gostar dele. Não, papai, eu vou gostar bastante, é o seu livro. E aí então eu falei: mas você não vai riscar o livro do papai? Não, não vou. E aí ele começou a virar a página do livro, 1.500 páginas, uma por uma. Aí quando ele terminou, ele virou o livro ao contrário, e virou ao contrário as páginas do livro. Gente, eu não entendi. Aí quando eu fui no meu momento de oração, o Espírito Santo falou comigo: você entendeu o que teu filho fez? Não. Ele não queria ver o livro. Ele queria ficar com você. E como os livros parecem ser mais importantes do que ele ficou com o seu livro. Que coisa tremenda foi aquela palavra de Deus para mim. Assim acontece na minha vida e na sua vida. As coisas de Deus estão acontecendo e a gente não é capaz de discernir. A gente só vê o livro, a gente só vê as páginas, a gente só vê o tempo, a gente só vê a chuva, a gente só vê a economia. E a gente não está entendendo que Deus tem uma mensagem para nós e um plano para a nossa vida hoje. E que Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida hoje. Então hoje eu queria desafiar você a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Porque eu quero que a intervenção do Senhor no meu calendário, o Kairos no Cronos, tenha significado para mim. E eu preciso disso para a minha vida. Por isso a Bíblia vai dizer, lá em Marcos 13:33, olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo, o Kairos de Deus, porque vindo de improviso, não vos ache dormindo. E Romanos 13:11, e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Uma das razões por que a gente não discerne o tempo de Deus é porque a gente está dormindo espiritualmente. Por isso a Bíblia vai falar que a gente precisa ser despertado. Dá um cutucão em quem está do lado aí, acorda. Faz isso aí. Sabe como é que é o culto na África? Né? Lá em Angola, Moçambique, tem os diáconos no culto. Né? E os diáconos, eles ficam andando pelos corredores com uma vara comprida. É verdade. E quando alguém começa a dormir, ele vai lá e cutuca com a vara. Então todo mundo está precisando de um diácono aqui hoje. Né? Para despertar, não desse sono aqui, não. Mas é do sono espiritual, de não entender que Deus está falando com a gente, que Ele tem um plano para a nossa vida, que Ele tem um propósito. Você não está aqui correndo, trabalhando, vivendo, ganhando dinheiro para comprar isso. Não, Ele tem um plano, Ele tem um significado, Ele tem uma missão. Se a gente não entender o Kairos de Deus no Cronos de Deus, a gente passa pelo tempo sem discernir Deus na nossa vida. Segunda coisa que esse texto vai me ensinar, ou esses textos vão me ensinar, é que toda vez que o tempo de Deus, o Kairos de Deus, entra na minha agenda, no Cronos de Deus, na agenda desse tempo, Deus vai pedir da gente decisão. E por isso talvez a gente durma nesse contexto, porque a gente não gosta de tomar decisões. A gente não gosta de mudança, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, porque o tempo da oportunidade pede de nós atitude, e para desfrutar a bênção da visitação, nós teremos que tomar decisões que envolvem a valorização suprema do Senhor que nos visita.
E esse é o grande conflito que nós sofremos. Por exemplo, o jovem rico que se aproximou de Jesus, você conhece essa história, não é? E ele disse: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele diz: olha, cumpra os mandamentos. E ele disse: não, mas eu já estou fazendo isso, faz tempo que eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou tentando ser firme aí com o Senhor. Ele disse: está ótimo, então falta só uma coisa. E aí Jesus mexeu na ferida. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí, a Bíblia diz que o menino, o jovem, saiu quietinho e foi embora. Por quê? Porque parecia caro demais. E sabe, muitas vezes nós não tomamos as decisões que Deus pede à nossa vida, porque nos parecem caras demais. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava tratando com um casal, e esse casal estava vivendo em adultério. E é interessante isso, né? Porque os dois casados estavam traindo marido e mulher e vieram procurar o pastor. Eu não sei o que eles estavam esperando ouvir, né? E aí a palavra foi: ó, está tudo errado, tem que começar do jeito certo. E é interessante que os dois estavam profundamente tocados pela palavra de Deus, mas parecia caro demais acertar a vida. Entende o que eu estou falando? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai vendo isso. Não apenas a história do jovem rico, mas as parábolas do reino nos evangelhos. Vai falar da pérola de mais alto valor, que a gente vai vender tudo que tem para poder ter aquela pérola. Ou vai falar do campo que tem um tesouro, que a gente vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque aquele campo tem um tesouro. E o que a Bíblia está dizendo é que se Jesus não for o nosso maior tesouro, a gente não vai optar pela intervenção de Deus na nossa vida. E essa é a luta da nossa decisão. Qualquer pessoa que perde ou evita o seu kairós, essa intervenção de Deus na sua vida, ela está destruindo a si mesma, ainda que não perceba. É interessante o que disse o filósofo Platão. Ele disse assim: pode haver qualquer dúvida de que uma obra é destruída quando não é feita na hora certa? O que Platão estava dizendo, que tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus é quando Deus toca o nosso coração. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. A última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã é que, se eu preciso discernir e se eu preciso decidir, eu também preciso aprender a perseverar no caminhar com Deus. E é interessante porque algumas pessoas são vigilantes e discernem que Deus está falando. Algumas pessoas tomam a decisão certa, mas algumas pessoas, apesar de terem tomado a decisão certa, não permanecem nela quando vêm as lutas e provações, e fogem do tempo da intervenção de Deus e das bênçãos da visitação. Lucas capítulo 8, versículo 13, diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Essa foi a parábola que Jesus contou sobre o semeador, que lançou a semente, e a semente caiu num terreno pedregoso. E aí ele disse: olha, elas nasceram, brotaram, mas quando veio o sol forte, morreram. E aí perguntaram para Jesus: o que quer dizer isso? Ó, tem gente que reconhece a visitação, que entende o amor de Deus, que ouve a voz do Espírito,
que discerne e até toma a decisão certa, mas na medida que o tempo vai passando, vai se afastando, porque as coisas que estão acontecendo na vida entram em confronto com a sua fé, e eles não permanecem firmes na sua jornada com Deus. Quantas pessoas você conhece que já abandonaram a fé? Levanta a mão aí, quem conhece alguém? Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quantos, em algum momento da vida, da sua própria vida, já abandonaram a fé? Levanta a mão aqui. Louvado seja Deus porque você está de volta. Viu? Vamos dar uma salva de palmas para essa gente aí. Louvado seja Deus porque você está de volta. Porque tem gente que nunca mais volta. Mas eu creio que tem gente aqui, hoje, que está precisando voltar. Porque a perseverança foi embora. E aí vieram os problemas, as lutas, e gente, os problemas e as lutas às vezes são imensos e às vezes são tão fúteis, tão fúteis, tão fúteis. Eu me lembro de um testemunho que o Dr. Russell Shedd deu, de uma viagem que ele estava fazendo e sentou-se do lado de uma pessoa e a pessoa disse: conheço o senhor? O senhor é o Dr. Russell Shedd? Não, sou mesmo, isso. E você é de alguma igreja? Já fui. Como assim já foi? Não, eu já fui de uma igreja, mas já saí. Saiu por quê? Ninguém me visitava naquela igreja, ninguém foi lá na minha casa, tal. E daquele jeitinho do Russell Shedd, ele disse assim: que pena, porque todos os dias Jesus visitava você e você deixou a casa dele. E às vezes são coisas tão tolas, que nos afastam do Senhor, coisas que já passaram no tempo e no espaço. E aí o Espírito Santo de Deus vem e toca o nosso coração, e o Kairós de Deus vem de novo, e diz: olha, o que você está fazendo aí? Para com isso, eu continuo a ter um plano para a tua vida. E a gente precisa outra vez voltar ao período do discernimento e da decisão para retornar para aquilo que Deus tem para nós. Nessa manhã, eu queria concluir essa mensagem orando com você. Se aproxima o dia do Natal. E o Natal é o encontro do calendário eterno de Deus com o calendário humano nessa terra. Quando Deus, que planejou antes da fundação do mundo um plano para a nossa salvação, disse: chegou o tempo, e mandou Jesus, o seu Filho amado, tomar o nosso lugar na cruz. E o Natal é, na verdade, o símbolo desse encontro do calendário de Deus com o nosso calendário. E sabe, esse encontro não aconteceu só no Natal. No Natal foi o evento cósmico, marcante, mas todo dia é dia de encontro do calendário de Deus com o nosso calendário. E o que a gente precisa é discernir o que Deus está falando. E há uma coisa que você pode talvez não perceber, mas é a central de todas. Deus o ama e tem um plano para a tua vida, e tem um propósito para cumprir na tua vida. Querido, esse propósito é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. Eu, há tempos atrás, estava orando, dizendo assim: Senhor, eu não estou entendendo o teu propósito. Eu não estou compreendendo algumas coisas que o Senhor está fazendo. Eu podia ser muito mais útil dessa ou daquela maneira. Se o Senhor fizesse isso, talvez eu fosse mais útil se eu fizesse aquilo. E aí nessa viagem, enquanto eu estava viajando, eu vi algumas coisas tão tremendas.
E eu entendi que ainda que eu não entenda tudo que Deus está fazendo, quando eu estou sintonizado com o tempo de Deus, o plano perfeito de Deus está acontecendo na minha vida. E eu posso ser útil do jeitinho que eu sou. Então, quando eu vi os batismos todos acontecendo aqui, eu quero dizer, cada uma dessas pessoas que foram batizadas, com todas as suas limitações visíveis e invisíveis, são uma bênção de Deus nessa terra. E são úteis do jeitinho que elas são. Louvado seja Deus por essas vidas. E você também. Deus pode usar você. Deus quer usar você. E no tempo dele, dentro do nosso tempo, a gente faz diferença nessa terra. Nessa manhã eu queria orar em duas situações muito específicas. A primeira delas é, se você é uma das pessoas que veio aqui hoje e está faltando perseverança, você um dia já entregou a sua vida a Jesus, um dia você já conheceu o projeto de Deus para você, mas por alguma razão, grande ou pequena, você está distante disso. Hoje eu quero orar por você, para que você seja um daqueles que vai receber o aplauso, não meu, nem dessa igreja, mas do Deus vivo que diz, que bom que o meu filho voltou para casa. E quero orar também por aqueles que nunca conseguiram discernir a palavra de Deus, o tempo de Deus no seu tempo. Podem ver até os milagres, mas não conseguem entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu queria pedir que o Espírito Santo entrasse no seu coração e abrisse os seus olhos, para você ouvir, para você sentir, para você perceber, e para um novo dimensionamento da vida pudesse acontecer na tua vida hoje. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu queria convidar você a sair do seu lugar para a gente orar juntos. E eu sempre faço isso e vou explicar de novo para todo mundo que está aqui. Não é porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é poderosa, não. Simplesmente é porque se eu não consigo discernir que Deus está falando comigo, e Ele está pedindo de mim uma atitude, do jeito dele, não do meu, então, se eu não consigo fazer isso num templo, eu não vou fazer isso lá fora. Então isso é um sinal para você, se você está disposto de verdade ou não. E alguns vão fazer como o jovem rico, vão dizer, parece caro demais esse negócio, de sair da nossa zona de conforto, para ser alguém que o Senhor vai dirigir diante da sua vontade. Então, se há alguém aqui, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar com você. Sei que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas, isso, venha, em nome de Jesus. Quem mais o Senhor está falando? Vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Pessoas a quem o Espírito Santo falou, Senhor, eu reconheço que o Senhor me visitou nessa manhã. Eu quero aprender a discernir, eu quero aprender a decidir, eu quero aprender a perseverar na tua vontade. Então, se o Espírito Santo está falando com você, vem para cá, quero orar com você. Esse é tempo de oração, é tempo de desenterrar os dons, é tempo de deixar o Espírito Santo te usar, é tempo de entender o propósito de Deus, o plano de Deus, apesar das nossas limitações. É lindo demais quando a gente vê Deus usar gente como a gente, fraco, impotente, cheio de defeito, e Ele diz, eu amo você, vou usar a tua vida. Você, porque você é meu filho amado, você é filho amado, você é filha amada, você. Vamos orar juntos, tá? A primeira palavra é sua, eu não posso falar, eu vou orar logo depois por você, mas a primeira palavra é quando a gente abre o coração para Deus. O que é que o Espírito Santo falou para ele, para você? O que Ele queria te ensinar, que você ouviu hoje? Se você não conseguiu ouvir, clama, diz, Senhor, eu quero entender a tua vontade, fala comigo, mas clama a Deus, pede para Ele visitar você, para Ele entrar na tua vida. Se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, diz, eu quero voltar, me ajuda, Senhor,
me ajuda a voltar. Diz isso. Se você nunca trilhou esse caminho, diz: eu quero trilhar, me ajuda, Senhor. Eu não sei nem o próximo passo, me ajuda. Essa é a oração que Deus queria ouvir, é a mais importante de todas. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, aqui tem um povo que é teu, amado, precioso. Pai, eu não sei o nome de cada uma das pessoas que estão aqui, mas a tua palavra diz, e eu creio nela, que não apenas o Senhor sabe, mas como o Senhor viu elas sendo formadas no ventre da mamãe, como o Senhor mesmo contou quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, como o Senhor antes da fundação do mundo já os amou e tinha um plano para eles. E nesta hora, Pai, eles estão dizendo: eu quero, Senhor, o teu plano, eu quero a intervenção do teu Espírito, eu quero discernir a tua voz, eu quero aceitar o teu projeto e eu quero perseverar na tua vontade. Por isso eu quero te pedir, Senhor Jesus, abençoa, vem com o teu Espírito Santo agora e inunda esses corações, transborda, de tal maneira, Senhor, que a vida deles seja cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia da tua alegria, com o discernimento do Senhor. Eu não sei o que eles estão passando hoje, talvez sejam tempos de grandes lutas, mas que o Senhor esteja com eles de manhã, de tarde, de noite, quando dormirem, quando acordarem, e eles possam se sentir benditos do Senhor. Ó Pai, toma a vida desses teus filhos nas tuas mãos e revela a tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora todo mundo de pé, não sai daqui não, tá? Dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto assim. Eu acho que não tem melhor momento para a gente terminar o culto, não é? Do que esse momento que a gente está vivendo aqui, tá? Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente está passando por algumas coisas que envolvem enfrentamento na nossa vida. Às vezes são vícios, às vezes são situações familiares, às vezes são batalhas espirituais que a gente não consegue discernir, tá? Então eu queria dizer para você, a igreja tem pessoas que gostariam e poderiam caminhar com você nessa jornada espiritual. Então, se você deseja que alguém caminhe com você nessa jornada, como é que funciona isso? Se é um senhor, vai ser um senhor que vai estar do seu lado. Se é uma senhora, vai ser uma senhora. Se é um jovem, é um jovem. Se é uma jovem, é uma jovem que vai caminhar. Gente como você, que tem defeito, que tem problema, mas que esse passo da vida já passaram, tá? E aí então eu queria desafiar você a buscar essa ajuda. No final dessa mensagem, desse culto, vai ter alguns líderes ali naquela porta. Pastor, você chega lá na porta, tá? E eles vão poder orientar. O que eles vão fazer? A gente vai ter que fazer uma triagem, saber o que está acontecendo e ver quem é a pessoa que pode ajudar nesse processo, tá? E aí a gente vai caminhar juntos. Segunda coisa, tem um segredo que a gente não pode esquecer. Você tem um pastor particular que se chama Jesus Cristo. Eu não posso estar em todos os lugares com você, mas o Senhor Jesus pode estar em todos os lugares. Por isso, todo dia marca um encontro com Jesus. A hora você marca, Ele está disponível, a agenda dele está aberta. Talvez a tua não, mas a dele está aberta. Marca uma hora. Fecha a porta do teu quarto, do teu carro, onde for, e tem um encontro, conversa com Ele, abre o teu coração, fala o que está na tua alma, e pede para Ele falar com você. Como é que Ele vai falar com você? Através da Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia que você entenda, você vai, quando terminar, vai lá para aquele povo que está lá e fala assim: eu quero essa Bíblia que o pastor falou aí, é um presente dessa igreja para você, você vai levar para você, tá? E você vai ler a Bíblia, tá? Começa no Evangelho de Marcos, sempre digo isso, porque é o menor, é mais fácil, tá? Depois você vai para o livro de Atos, porque é a continuação da história.
Depois você vai lendo o Novo Testamento, e cada vez que você for lendo um trechinho, pede assim: Jesus, me ensina, responde a minha oração, fala comigo. Olha, é incrível o que o Espírito Santo faz. Você tem um professor particular que vai caminhar com você, ele vai visitar você, vai fazer coisas que você não imagina, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada impossível para Jesus. Você acredita nisso? Então, busca, tá bom? Adora o Senhor junto conosco, todo mundo, adora Jesus que está aqui, Ele que vai responder a nossa oração.